Alô a todos do canal A UPA Enfermagem. Estamos aqui de volta para vocês para abordar o nosso 7º módulo e a nossa primeira aula sobre cálculo da insulina. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, dê um like e compartilhe nosso vídeo na rede social. Inicialmente vamos abordar sobre as seringas e posteriormente vamos abordar sobre os cálculos da insulina. Vamos abordar aqui sobre a seringa de 3 ml, 100 unidade internacional e também de 1 ml. As seringas de 3 ml apresentam um volume de 3 ml, como eu falei para vocês, sendo que em quantas partes a seringa de 3 ml está dividida? A seringa de 3 ml está dividida em 30 partes. Nesse caso, vamos dividir aqui 3 dividido por 30. Então, 3 dividido por 30 vai dar quanto? Vai dar 0,1. 0,1 ml, ou seja, cada pequena parte da seringa de 3 ml é igual a 0,1. Assim você fica sabendo agora esses intervalos, esses risquinhos. O intervalo desses riscos ou risquinhos é de 0,1. Agora vamos abordar aqui a seringa de 100 unidades internacionais. A seringa de 100 unidades internacionais está dividido em 50 partes. Eu vou dividir então 100 dividido por 50. 100 dividido por 50 dá quanto? Dá 2. 2 o quê? 2 unidades internacional. Nós acabamos de saber agora que cada risquinho aqui da seringa de 100 unidades internacionais é igual a 2 unidades internacional. Ou seja, cada intervalo, cada risquinho desse daqui, cada intervalo de risquinho é igual a 2 unidades internacionais. Vamos agora abordar sobre a seringa de 1 ml. A seringa de 1 ml está dividido em 100 partes. Então eu faço a seguinte divisão. 1 dividido por 100 dá quanto? Dá 0,01. Ou seja, o intervalo desses risquinhos da graduação da seringa de 1 ml é igual a 0,01 ml. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque usualmente é comum utilizar a seringa de 3, de 100 unidade internacional e de 1 ml para administrar a insulina. O cálculo da insulina baseia-se também no tipo de seringa que eu tenho disponível para eu administrar esse medicamento. A nossa primeira questão vem dizendo o seguinte para nós. Vem dizendo, e essa questão que é a nossa primeira, vem dizendo o seguinte: foi prescrito 50 unidades internacionais de insulina NPH por via subcutânea. E não temos seringa própria na enfermaria ou no hospital ou na localidade onde você está trabalhando. Só temos a seringa de 3 ml. O ideal nesse caso é a gente ter uma seringa de unidade internacional ou também de 1 ml para a gente administrar esse medicamento. Só que não temos nesse caso, essa questão vem apresentando para nós. Assim a gente vai ter que se adaptar, realizar um cálculo, se houver necessidade, se adaptar a essa situação. Então vamos realizar o cálculo aqui de insulina NPH de 50 unidades internacional. Inicialmente eu tenho que saber as informações que tem no frasco ampola dessa insulina, que nós chamamos de NPH. As informações que temos é que temos uma concentração de 100 unidades internacional em 1 ml. Em 1 ml temos então 100 unidades internacional de insulina. Então eu tenho meu primeiro parâmetro aí para eu realizar o meu cálculo, onde eu vou poder, nesse caso, montar uma regra de 3 simples. E observe só como é possível fazer isso de uma maneira bem simples. É só utilizar, então, agora a regra de 3 simples. Utilizando a regra de 3 simples, eu já sei que 100 unidades internacionais está diluído em 1 ml desse frasco ampola. Sendo que a quantidade prescrita aqui, foi de 50 unidades internacional. Então, esses 50 aqui, unidade internacional, vou colocar embaixo de 100 unidade internacional. E ml, que eu quero saber em quantos ml 50 unidades internacional está diluído, eu vou colocar embaixo de ml. Observe aqui que eu coloquei também unidade internacional embaixo de unidade internacional e ml embaixo de ml. Agora é só aplicar a regra de 3 simples.
Eu, aplicando a regra de 3 simples, vou multiplicar 50 vezes 1 e também x vezes 100 unidade internacional. E a nossa continha vai ficar assim, dessa seguinte maneira: x vezes 100 e 1 vezes 50. Realizando esse cálculo, a nossa conta vai ficar da seguinte maneira: vai ficar 100x desse lado, vai ficar 100x no primeiro membro e vai ficar 50 no segundo membro. Sendo que eu vou manter no primeiro membro o x e vou manter esse 50 no numerador. Vou passar esses 100 dividindo para o segundo membro. Assim eu vou ter uma divisão 50 dividido por 100. 50 dividido por 100 vai dar quanto? 50 dividido por 100 vai dar 0,5 ml nesse caso. Então eu vou utilizar aqui a seringa de 3 ml e aspirar apenas 0,3 ml, que é a resposta da nossa questão. Observe que é muito importante nesse caso conhecer a graduação das seringas. Uma vez que você não conhece a graduação da seringa, você não sabe a quantidade que você deve aspirar. Aliás, você pode até saber a quantidade, mas você não sabe aspirar, nesse caso, o volume adequado na seringa de 3 ml. Observe como é de grande importância você conhecer as características da seringa. Na prática, a gente vai fazer da seguinte maneira: sendo que eu já sei o volume a ser administrado, sendo que na prática vai acontecer o seguinte: foi prescrito, 50 unidades internacional para ser administrado por via subcutânea, sendo que eu só tenho seringa na enfermaria, seringa de 3 ml. Eu vou ter que utilizar essa seringa de 3 ml para aspirar a insulina aqui desse frasco ampola. Eu vou utilizar o seguinte argumento: inicialmente, a resposta do meu cálculo todinho, eu vou aspirar o que? 0,5 ml. Nesse 0,5 ml, eu vou ter uma quantidade de 50 unidades internacional para administrar nesse paciente. Então, eu vou utilizar a seringa de 3 ml, inicialmente aqui, eu vou aspirar aqui esses 0,5 ml. Fica aqui aproximadamente, eu coloquei aqui em vermelho para você reconhecer aqui até aonde eu vou aspirar a quantidade de insulina para ser administrado no paciente. Então, eu espero que você tenha compreendido. Se você não compreendeu, deixe comentário também, que eu vou estar respondendo aos seus comentários sobre este conteúdo. Observe que eu aspirei aqui 0,5, tá? Então, vamos aqui agora para a nossa próxima questão, a nossa segunda questão. Então, a nossa segunda questão vem dizendo o seguinte em seu enunciado: foi prescrito 40 unidades internacionais de NPH, que é insulina, por via subcutânea, e também vem dizendo para nós que não temos seringa própria para administrar 40 unidades internacional. Eu só tenho na enfermaria seringa de 3 ml. Observe que a quantidade aqui é 40 unidades, aqui ó, internacional, de insulina NPH, e eu só tenho seringa de quanto? De 3 ml. Nesse caso, eu tenho que inicialmente, para me realizar ou eu realizar este cálculo, eu tenho que realizar uma boa leitura do frasco ampola de insulina. Então aqui eu tenho o frasco ampola do meu lado, é uma insulina de NPH, eu tenho as informações e em cada ml eu tenho 100 unidades internacional, sendo que em 1 ml eu tenho que deixar bem assim caracterizado e em 1 ml eu tenho 100 unidades internacional. Eu tenho meu primeiro parâmetro para eu realizar o cálculo e aplicar aqui a regra de 3 simples. Observe como é possível fazer isso. É só utilizar a regra de 3 aqui, fazendo o seguinte: como eu já sei no primeiro momento que 100 unidade internacional está diluído em 1 ml, então é o meu primeiro dado matemático. Agora, quanto foi prescrito aqui de unidade internacional de insulina NPH para ser administrado? A quantidade prescrita é de 40 unidades internacional. Esses 40 aqui eu vou colocar embaixo de 100 unidades internacional. Então esses são os 40 aqui que eu tenho que descobrir em quantos ml esses 40 aqui, 40 unidades internacional de insulina NPH está diluída. Então eu vou passar o traço aqui, aonde eu vou ter que descobrir em quantos ml 40 unidades internacional de insulina NPH está diluída. Agora, nesse caso aqui, é só realizar a regra de 3, multiplicando 1 vezes 40 e também x vezes 100. A nossa conta vai ficar da seguinte maneira: então x vezes 100 aqui, que a gente vai calcular,
e 1 vezes 40. No primeiro membro, eu estou calculando x vezes 100 e no segundo membro, 1 vezes 40. Vai ficar da seguinte maneira: no primeiro membro vai ficar 100x e no segundo membro vai ficar 40, porque 1 vezes 40 vai dar 40. 100 vezes x vai dar quanto? Vai dar 100x. Assim vai ficar a nossa conta. No primeiro membro vai permanecer o x, no segundo membro 40 vai ficar no numerador e esse 100 aqui vai passar para o segundo membro dividindo. Assim eu tenho uma divisão de 40 por 100. Dividido 40 por 100 vai dar quanto? Vai dar quanto? Vai dar 0,4 ml. Então eu acabei de descobrir aqui que em 0,4 ml contém aqui 40 unidades internacional de insulina NPH. Na prática, como que vai acontecer? Na prática, eu tenho a prescrição da insulina NPH, que é de 40 unidades internacional para ser administrado por via subcutânea. E eu só tenho disponível seringa de 3 ml. Eu não tenho aqui disponível seringa de 1 ml e nem seringa graduada em unidades internacional, que é muito comum de ter disponível aí seringa de 100 unidades internacional. Nesse caso, eu não tenho, só tenho seringa de 3 ml. Então aqui eu tenho que realizar inicialmente a leitura do frasco ampola, onde eu tenho 100 unidades internacional de insulina NPH diluído em 1 ml. A partir daqui eu já sei o cálculo, que eu já realizei o cálculo, eu tenho que administrar aqui 0,4 ml, ou seja, eu tenho que aspirar apenas 0,4 ml. Vou pegar a seringa e vou aspirar apenas 0,4 ml do frasco ampola, porque eu tenho que aspirar apenas 0,4 e saber também, simultaneamente aqui, ter conhecimento sobre a graduação de seringa. Ou seja, eu tenho que conhecer a seringa que eu vou utilizar, onde a seringa de 3 ml está dividido em 30 partes iguais e cada risquinho, cada intervalo é igual a 0,1 ml. Então, eu vou aspirar apenas 0,4 ml, que fica aqui ao nível onde eu colocar essa marca aqui. Então, eu vou realizar essa aspiração dessa quantidade para ser administrada no paciente. Então, pessoal, não coloque em cabeça, mas eu tenho seringa de 1 ml de 100 unidade internacional. A questão é o seguinte aqui, que não tem, no caso dessa enfermaria ou local onde está trabalhando, não tem a seringa nem de 1 ml, nem de 100 unidade internacional. Só tem seringa de 3 ml e a partir daí você tem que se adaptar à situação e conhecer a seringa de 3 ml para você aspirar a quantidade correta para ser administrada no paciente. Observe muito bem que este tipo de questão tem que realizar uma boa leitura, a quantidade prescrita em unidade internacional e também a seringa que está disponível para eu adaptar e realizar o meu cálculo, e eu tenho que ter grande conhecimento sobre a capacidade e as características dessa seringa. Inicialmente eu fiz a leitura da questão, depois eu fiz a leitura da forma de apresentação desse medicamento. A partir daí eu tirei os meus dados, o suficiente para eu montar a minha regrinha de 3. Após montar essa regra de 3, eu realizei o cálculo. A partir desse cálculo, eu cheguei à conclusão que a quantidade que eu devo aspirar do frasco ampola de insulina, sendo que a partir que eu sei a quantidade que eu devo aspirar, eu sei também a quantidade de soluto que é prescrito também ou que foi prescrito. E é importante também, nesse tipo de questão, o aluno, o técnico ou o enfermeiro conhecer sobre as características da seringa para poder aspirar a quantidade adequada para administrar no paciente. Eu espero que eu tenha conseguido trazer esse conteúdo para vocês e tirado também sua dúvida sobre esse tipo de conteúdo. Se você ainda não é inscrito, convido a você a se inscrever, dar um like e compartilhar nosso vídeo na rede social. Até a próxima aula!